Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que maravilha! Hoje estamos aqui para trazer uma edição de um livro na nossa playlist de Booktuber. E hoje vamos falar de A Ética de Max Scheler e a essência do cuidar do outro. Os autores são Alain Dionísio Carneiro, Marcone José Pimentel Pequeno. Na orelha do livro você vai encontrar a biografia dos autores, ambos doutores em filosofia. Nosso objetivo hoje é apresentar para vocês o livro. Sobre esse livro, eu gostaria de fazer aqui a indicação de leitura, porque é um livro bastante denso, com conteúdo profundo, mas de fácil leitura. Aqui os autores concebem a ética, ora como um campo de reflexão, ora como um instrumento axiológico para fins práticos. E os autores, eles centram no cuidar do outro, um assunto tão necessário em tempos pandêmicos, como este que nós vivemos, da pandemia do Covid-19. Para os autores, tudo o que nós fazemos, o modo como nós agimos, não deve jamais estar apartados daquilo que nós sentimos. Na filosofia, essa evidência, ela é reconhecida pelo filósofo contemporâneo Max Scheler, que nasceu em 1874 e morreu em 1928. Então, a ética de Scheler é apresentada aqui, né, como algo que chama a atenção para o fato de que as convicções normativas, elas necessitam de algo que está para além do pensamento racional, né? Algo que, segundo a leitura tão agradável que nós tivemos com esta edição deste livro, está em constante aperfeiçoamento moral de cada ser humano que é capaz de refletir sobre a maneira correta de agir e sobre a capacidade de se relacionar com as experiências afetivas. Então, o livro, que trata de ética, trata de uma ética da experiência, que está elevada à reflexão sobre ação moral, limite, boa conduta, sobre a correta tomada de decisão. O livro tem uma apresentação pequena, de apenas 2 laudas, que na página 14 nos convida à leitura, por dizer que se trata de um livro que ressalta a atualidade e o dinamismo do pensamento de Max Scheler. Além disso, é um livro que serve tanto de introdução a este filósofo, como também de percepção da importância de Scheler para filósofos extremamente renomados, como Husserl, Heidegger, como Gadamer, Ortega y Gasset, Miguel Reale
Lima Vaz e outros. Então, aqui nós começamos uma reflexão sobre a pessoa, aquela que vivencia tanto a ela mesma quanto a sua relação com o ser, com o modo de ser, com a existência que é sempre vista nesta ética como algo que está para além do racional. Vale a pena ler este livro porque fala um pouco de cada um de nós visto na pessoa, ela que é única, responsável pelo mundo, pelo outro, pelo amar, pelo odiar. E esta pessoa, ou eu mesma e você, ou cada um de nós, é responsável também nesta relação com o mundo por destruí-lo ou salvá-lo. Então, citando os autores Carneiro e Pimentel Pequeno, 2021, página 15, abro aspas para citá-los, a pessoa é um ser de decisão livre, mas o exercício de sua liberdade exige autodomínio, sensibilidade, aprendizado, maturidade, responsabilidade e coragem para alcançar a excelência a que se propõe ser. Fecho aspas. Como o livro tem base em Scheler, do livro Nuevo Ensayo de Fundamentación de un Personalismo Ético, que foi publicado em Madrid. E Scheler, nas palavras dele, apode os autores Carneiro e Pimentel Pequeno, 2021, ainda na página 15, nos explica que, abro aspas, aperfeiçoar-se no descobrimento das leis do amor e do ódio, que excedem as leis do preferir e as que existem entre as qualidades dos valores correspondentes no que diz respeito a seu grau de absolutividade, a prioridade e primordialidade. Nesse sentido, explicam os autores, o aperfeiçoamento moral da pessoa e da sociedade decorre da maneira como as pessoas constroem sua concepção de mundo. E esta depende de sua forma de sentir e de valorar a realidade. O pensamento de Scheler coloca os valores entre indivíduo e mundo partindo desta relação afetiva. Ler este texto, A Ética de Max Scheler e a Essência do Cuidar do Outro, é permitir-se refletir sobre o ato meu e próprio do cuidado com o outro, do tratamento e reorientação do que está em meu próprio ser e em meu ser ético. Este ser que vivencia, que experimenta, este ser
que, segundo Scheler, parte do princípio de que é o mundo moral. E neste mundo moral se vincula totalmente ao universo sensorial. Porque o que você encontra quando você ler o próprio Scheler é a concepção fenomenológica da ética. Aquela concepção que é capaz de ir a fundo e superar todo o formalismo racionalista. E quando se fala em superação deste formalismo racional, se faz uma crítica à matriz de Immanuel Kant, filósofo cuja ética está radicada na razão, porque ele bebe na fonte da ética clássica. Realmente, a fenomenologia da ética de Scheler está para além do racional, porque parte da compreensão da expressão dos sentimentos da pessoa, porque não ver a ética como algo utilitarista. E porque Scheler, no seu lugar, foi capaz de dialogar com muitos outros saberes, foi capaz de refletir e lançar luzes sobre problemas que eram-lhe contemporâneos. Para ele, era preciso que se compreendesse a interligação entre conceitos que estão interrelacionados, como o conceito de pessoa, o conceito de valor e o conceito de emoção. Nesse sentido, o pensamento de Scheler, ele traz algo realmente muito profundo, porque estrutura-se essencialmente na compreensão de um sistema ético fenomenológico, cuja constituição está extremamente radicada no elemento fundante da ética do cuidar. Então, é um livro que você, ao lê-lo, você permite-se refletir sobre como está o seu ser ético como um indivíduo situado no mundo social, cuja relação sentimental e afetiva é levada em consideração. Então, apenas para lhe dar uma pequena demonstração desta leitura, eu apresento para você a estrutura do livro, A Ética de Max Scheler e a Essência do Cuidar do Outro. Com 4 capítulos, o primeiro focaliza o conceito de pessoa, a partir de Scheler, com a descrição do ser humano, do homem,
como alicerce do mundo e da história, numa perspectiva antropológica. Aqui pensando numa antropologia que está interdisciplinarmente ligada à psicofísica, levando em consideração o corpo e a mente do ser humano em razão de seu espírito. No segundo capítulo, você vai estudar a ontologia do ser, visto como pessoa, a partir de uma abordagem axiológica, de uma abordagem fenomenológica, de uma abordagem que mostra a importância principal, a importância primordial daquilo que se constitui o ser pessoa. E aí, a partir disso, de ver a ética. A ética cujo ângulo e a perspectiva é o ser humano a partir do seu agir e dos valores da cultura. Por isso que é um estudo ontológico. Para a filosofia, a ontologia, que é um estudo parte da filosofia, tem prioridades, algumas mais gerais, que estão apartadas da infinidade de determinações, como o aristotelismo, né, nos explica a qualificação particular, ocultando sua natureza plena e integral. Mas Heidegger, quando faz a reflexão a respeito do sentido abrangente da ontologia, ele entende que é aquilo que torna possível as múltiplas existências, e ele se opõe à tradição metafísica, à tradição que orienta uma ontologia de forma generalista, de um mero ente como atributo divino. Então, neste caso, nós percebemos que Max Scheler ele ilumina o pensamento de Heidegger, quando o que você encontra no segundo capítulo deste livro é quando você lê sobre a ontologia da pessoa, a essência dos valores, que se diferencia da natureza dos bens e dos fins, e se destaca como uma ética dos valores, que nesse caso ela é incompatível com a ética deontológica. Não há compatibilidade. E por que não há compatibilidade? Porque a deontologia é uma filosofia que faz parte da filosofia moral contemporânea, que significa a ciência do dever e da obrigação. A deontologia foi criada e dita pela primeira vez por Jeremy Bentham, e ele fez isso para falar sobre o ramo da ética, em que o objeto de estudo é o fundamento do dever e das normas. Em Scheler, nós temos uma perspectiva de valores, de fenômenos essenciais que estão no âmbito da vivência. Este é o assunto que se revela quando se fala na essência dos valores.
Na página 17, citando os autores, a explicação é a seguinte: investigamos a essência dos valores, diferenciando-o da natureza dos bens e dos fins, destacando ainda como a ética dos valores é incompatível com a ética deontológica, considerando ainda que os deveres não são guias confiáveis para a ação e que apenas o valor pode favorecer uma conduta virtuosa, inseparável da vivência. A vivência, ela é um ponto crucial. Ela é essência e a vivência, é um âmbito, um espaço. E neste espaço não se segue uma lógica racional. Quando você se depara com esse texto e você chega no primeiro momento de uma reflexão e de um estudo da fenomenologia das emoções em Max Scheler, que é o terceiro capítulo, você observa que há uma descrição do papel das emoções na vida da pessoa e como tais sentimentos, eles fazem uma conexão da pessoa com o mundo. E é isso que permite a pessoa compreender o outro como valor. Então, no decorrer dos estudos, os autores se debruçam numa análise de repercussões do pensamento ético de Scheler sobre o mundo moral. E aí eles partem da tríade que eu já falei no início desse booktuber: pessoa, valor, emoção. Então, a partir disso, os autores expõem elementos que são necessários para uma ética do cuidar do outro e como nós precisamos estudar fundamentos filosóficos sobre o cuidar do outro todos os tempos da humanidade, mas de maneira mais sensível nos tempos atuais desta pandemia. Os autores nos diz: o cuidar, abro aspas para citá-los, o cuidar é um fenômeno complexo que envolve ações, valores, deveres, emoções das pessoas em seu modo de se relacionar com o outro. Fecho aspas. Qual é o seu modo de se relacionar com o outro? Como você se vê nessa relação você, o mundo, o outro, as coisas, os animais, a realidade? Como você se coloca dentro de uma espacialidade temporal em que você é pessoa, em que você tem seu valor e que em você estão as emoções, elementos necessários para a ética do cuidar do outro. Você já se viu no cuidar do outro? Do cuidar enquanto ato, enquanto valor, enquanto modo de ser da pessoa. Existem muitas formas de cuidar. Neste livro você vai encontrar uma descrição de tantas. Mas cuidar do outro de forma humanizada, no contexto de relação terapêutica entre profissional de saúde e pessoa cuidada,
é um assunto que nem sempre é tão abordado. Você está nesse âmbito, enquanto profissional da saúde, em tempos pandêmicos como este que nós vivemos? Você já parou para pensar como as suas emoções, elas contribuem para o cuidar do outro, como o amor, a simpatia, podem e realmente atravessam o seu ser enquanto um ser que está na área de saúde, é um profissional da saúde, que está em casa cuidando de um idoso, que está relacionada com pessoas enfermas, que está fazendo parte de projetos sociais, que se doa numa relação terapêutica, é preciso refletir sobre o valor ético do cuidar, não apenas na percepção das necessidades de cuidar do outro, não apenas isso, como no cuidar, no modo de cuidar. Não apenas esquecendo, olvidando as razões do cuidar. Esse livro lhe serve como um itinerário para verificar a possibilidade de uma ética do cuidar a partir de pressupostos teóricos da filosofia de Schiller. O que fazemos e como fazemos? O que fazemos e como agimos? Isso não deve se apartar, jamais, do que nós sentimos, do que nós somos, do nosso horizonte moral de ser. Então, a filosofia de Max Scheler pode lhe ajudar a refletir sobre isso. E o convite de hoje é a leitura A Ética de Max Scheler e a Essência do Cuidar do Outro, que pode trazer para você a possibilidade de reflexão a partir de uma leitura tão fluida de um texto que traz um pensamento profundo, como eu já falei no início, mas que lhe apresenta tudo isso de maneira acessível, em uma leitura agradabilíssima, fluida e tranquila, sem lhe colocar muitos obstáculos, ou então necessidade de conhecimentos de uma filosofia totalmente profunda, totalmente distante, totalmente lacunosa. Tenha uma boa leitura. Aproveite esse livro que saiu há ainda pouco e está à sua disposição. Foi publicada agora em 2021, essa edição do livro, é a primeira edição. E se descubra enquanto alguém que cuida de si e do outro. Vamos lá!